Vamos lá, meus irmãos. Continuando aqui nossa quinta aula de introdução ao Antigo Testamento 1, é o segundo bloco, a segunda aula de hoje, né? Nossas aulas estão sendo gravadas. Então, fizemos aqui a divisão do livro do Êxodo baseado no Hélice, como eu mencionei. Cada autor tem a sua visão. E também aqui o André e o Rio também têm a sua divisão, tá bom, meus irmãos? Então, é importante vocês saberem que isso não é heresia, que isso é uma observação do teólogo, tá bom? Cada escritor, cada estudioso vai dividir o livro de um jeito. E o Walton, ele classifica assim o esboço do Êxodo. Primeiro, Israel no Egito. Segundo, jornada do Egito ao Sinai. Terceiro, aliança no Sinai. E aí ele fecha. Na perspectiva do Rio e do Walton, eles vêm dessa forma, com três abordagens. Aliança da lei do Sinai, jornada do Egito ao Sinai e Israel no Egito. É assim que ele divide. É claro que tem várias outras subdivisões, tá bom? Mas fica aqui só para enriquecer a aula de hoje de nós, tá bom? De todos nós. Então, continuando aqui, olha só. Segundo o slide, e por que eu trabalhei, irmãos, aqui nesse formato desse slide? Primeiro, porque o professor Fabiano tinha trabalhado. E segundo, também, eu gosto muito de intercalar os livros. Então, eu poderia criar os slides baseados no livro-texto, né, do Archer Jr. Mas falei, não, vou fazer diferente para complementar a matéria de vocês, tá bom? Então, segundo o nosso irmão Ellison, a parte 1 é o poder do eu sou o que sou, né? Ou Jeová, ou Javé. Leia para nós, Diego, por gentileza. Parte 1. O poder do eu sou. Jeová como guerreiro, as pragas como julgamento dos deuses. 1. Rio Nilo, sangue. Julgamento de Osíris Barrehap. Agora, deixa eu explicar uma coisa que talvez muitos dos irmãos não saibam, né? Mas cada praga que foi lançada ao Egito era um deus do Egito. No intervalo, a irmã Miriam citou os vídeos da professora Márcia Zollner, enquanto ela vem acompanhando os vídeos que eu passei para vocês como trabalhos extras, nós vamos chegar lá, né, em alguns materiais, principalmente ali, quando os israelitas fazem as suas guerras contra os filisteus, mas não só ali, mas aqui, inclusive, o que está acontecendo aqui no Êxodo não são pragas aleatórias. No Êxodo, Deus está castigando a idolatria do Egito. Aí talvez você me pergunte, mas professor, pastor, Deus castigou o Egito? E por que Deus não castigou a Babilônia, a Síria? Por que Deus não castigou outros povos que eram idólatras? A resposta é muito simples, é porque esses povos não estavam oprimindo o povo de Deus em nome daqueles deuses. Podem ver que, num primeiro momento, quando José vai para o Egito, mesmo o Egito sendo pagão, os israelitas não eram mal vistos. Eles não eram hostilizados e nem muito menos escravizados. Logo, o povo egípcio poderia até ter os seus credos e os seus deuses, mas desde que não praticasse nada contra o povo de Deus, não haveria um motivo, vamos dizer, legítimo, para contra-atacá-los. Agora, nesse exato momento, essa nação que é livre, está pedindo agora o seu regresso e a sua volta à sua casa, e tem um rei, que é Faraó, que era também um deus. Guardem isso. Para os egípcios, Faraó era uma divindade. Ele representava uma divindade. Então, quando eles pedem para que Deus, em nome de Deus, liberte o povo, o que Faraó faz? Faraó não deixa. Faraó não quer a libertação. E, pelo contrário,
impõe a eles ainda um castigo mais severo. Porque, como a Miriam disse no intervalo, né? No Antigo Testamento, irmãos, o que implicava era literalmente quando uma nação lutava contra outra, era uma guerra de deuses. E aquela nação que sobrepujava sobre aquela outra era tido como que o Deus daquela nação agora domina sobre os deuses da conquistada. Só para apaziguar aqui a consciência dos irmãos, em alguns episódios bem emblemáticos, que um dos mais emblemáticos é quando a Arca da Aliança vai ficar sobre os filisteus. Naquele episódio, podem ver que os filisteus colocam a Arca aonde? No templo de Dagon, que era o deus dos filisteus. Num primeiro momento foi uma baita humilhação. Mas o que acontece com a imagem de Dagon? Vocês lembram? Ela cai. Um dia ela fica de joelhos e no outro dia ela fica espedaçada, não é isso? É. E o que os filisteus fazem, então, a partir daquele episódio? Eles entendem que o Deus de Israel está punindo eles. E aí levam a arca para uma outra cidade, porque vocês vão se lembrar que os filisteus, na realidade, eram uma nação, mas que não tinham necessariamente um rei. Eram 5 governadores, eram 5 cidades lideradas por 5 governadores, e ali eles trabalhavam em harmonia como um povo, mas tinham seus credos muito parecidos. Aonde a arca ia, haviam pragas, chegando ao ponto do próprio povo, e os próprios líderes e sacerdotes disserem, vamos devolver essa arca. Porque quem sabe o Deus de Israel nos perdoa. E ali eles fazem uma oferta e colocam a arca em carroças, com vacas que tinham acabado de ter bezerros, ou seja, a probabilidade das vacas era de voltar no final do dia para as casas para dar leite às suas crias. E o que acontece? Aquelas vacas praticam o antinatural e vão até uma cidade israelita que era uma cidade de levitas. E ali, os próprios filisteus fazem uma declaração que é emblemática. Eles dizem, vamos dispensar essa arca, vamos entregar essa oferta, quem sabe o Deus de Israel nos perdoa e não nos mate como matou os egípcios. Ou seja, olha a mensagem do Êxodo aí. Por quê? Porque agora as pragas eram um castigo aos deuses do Egito. Mas eram os deuses que oprimiram o povo livre. Percebam, irmãos, sempre existiu povos idólatras, mas no momento em que um povo idólatra tenta subjugar outra força, ou ser desleal sobre outros, aí entra num campo que eu gosto de chamar da pauta divina. Deus vai exercitar algum tipo de justiça naquele povo. Então, assim, é muito interessante que agora nas 10 pragas eram um castigo aos 10 deuses. E um dos deuses mais importantes para os egípcios era o Nilo. E o deus Osíris ou Rapi eram considerados os deuses do Nilo. E por isso que quando há o julgamento, ao rio Nilo se transformando em sangue, água em sangue, nada mais é do que um castigo a esses 2 deuses. Tá bom? Tudo bem? Ficou claro? Alguma dúvida até aí? O povo egípcio, irmãos, eles eram muito místicos, tá? E religiosos, tá bom? Pode ler o segundo deus aqui. Pastor, essa adoração ao rio Nilo que eles tinham era por causa da riqueza que o país tinha? Você tem que lembra das aulas que nós tivemos lá de geografia, que até Heródoto fala que o Nilo, o Egito é uma dádiva do Nilo. Lembra dessa frase de Heródoto? O Egito é uma dádiva do Nilo. Sem o Nilo não existiria o Egito. E a riqueza e a potência mundial que se tornou o Egito é por causa do Nilo, né, que cortava toda essa parte, né, do país, se desembocando ali no delta, na parte baixa do Egito, criando aquela irrigação e depois
não só aquela irrigação, mas fazendo com que as partes irrigadas acabavam recebendo todos os sedimentos trazidos desde lá na nascente do Egito, que talvez você vai recordar, Diego, que a gente foi lá a gente pegou o Google Maps, né, lembra? E a gente pegou onde é o nascente do Nilo, e aí nasce ali praticamente numa região bem alta da África, são vários rios que desaguam no Nilo, e toda essa riqueza, né, da natureza, dos animais, dos vegetais, dos minerais, vão entrando nas águas e vai escoando no Nilo, e isso vai gerando muita fertilidade onde o Nilo passa, tanto no Alto Egito quanto no Baixo Egito, e quando chega no Baixo Egito, quando dava o período de alagamento, né, e aí eles não tinham o que fazer, ficavam tudo alagado no delta, mas quando as águas baixavam, essa riqueza mineral, essa riqueza vegetal, essa riqueza que vinham das águas, deixavam tudo ali pronto para o quê? Para o plantio, né? E, ao mesmo tempo, temos ali a parte do Sinai, que é uma barreira natural, temos o Mar Vermelho, que é outra barreira natural, e temos o deserto, que é outra barreira natural. Então, o povo prosperou muito durante os séculos, porque não tinha como vir ninguém. E quem vinha pelo Mediterrâneo caía ali de cara com um exército bem armado. Ou seja, né? Então, assim, exato, o Nilo fazia toda a diferença para eles, né? Toda a diferença. Sem o Nilo, o Egito não seria nada. Por isso que a gente vê que foi um império fortíssimo da antiguidade e que se preservou e que se manteve, eu diria, por séculos e milênios, com as suas dinastias quase que inalteradas, né? Foi por isso. Tá bom? Então... Professor, eu tenho uma pergunta. Pois não. Nisso que você falou, né, dos povos serem julgados ou não. Porque geralmente lá na parte histórica, né, principalmente nos profetas, né, cada império foi por causa de, às vezes, um erro de Israel ou de outros povos. Deus também usa Israel para punir aquele povo. Então, isso também não entra como nessa parte aí? Entra. Pode ver, Fia, que lembra que o profeta Isaías, em vários capítulos, ele julga várias nações. O profeta Jeremias também. Existem profetas que Deus levanta eles para profetizarem contra uma outra nação. Então, na realidade, é como se Deus levantasse a nação de Israel como uma nação sacerdotal para todas as nações, mas começando com ela própria, né? E quando Israel pecava, Deus também mandava o chicote sobre eles, né? Ou seja, Deus não era injusto, né, Beatriz? Sabe assim, Beatriz, é mais ou menos o que acontece com a igreja. A igreja é o povo eleito de Deus na terra. Mas se a igreja caminhar que nem o mundo, o juízo de Deus virá na igreja em primeiro lugar, para depois vir no mundo. Porque a igreja hoje é o corpo de Jesus na terra. Pode ver, Beatriz, quando um empresário erra, quando um executivo erra, quando até uma nação erra, há uma justiça pertinente a ela. Mas quando uma igreja erra, há uma justiça mais severa. Por quê? Porque nós recebemos privilégios maiores. Só para a gente ter aqui medidas justas. Nós não temos nada a ver com o diabo e nós vencemos o diabo. Um governo não necessariamente vence o diabo. Uma empresa não luta contra as trevas. Nós já saímos na frente, vencendo das trevas. E por que vamos nos amarrar com os pecados mundanos? Entende? Então perceba, quando vem o juízo de Deus na terra, muitas vezes vem primeiro sobre o seu povo. Então é exatamente lá no Velho Testamento, quando há juízo sobre midianitas, sobre moabitas, né, sobre vários povos, inclusive parentes, né, do próprio povo de Deus, que são os descendentes de Abraão, mas o povo de Deus também está no meio do castigo. Porque se o povo de Deus errar, Deus não vai passar a mão. Né? Nós estamos nesse mundo, nós pertencemos a Ele, mas nós não somos dele. E nós fomos separados por Deus para uma obra mais elevada. E já que temos autoridades maiores, graças maior, a intervenção do divino sobre nós, Deus espera de nós o quê? Mais zelo. Por isso que o livro de Levítico vai ser fantástico hoje. Pastor, mas o livro de Levítico não é só para o Velho Testamento. Quem disse? O livro de Levítico é para a gente agora.
Tá bom? Então, só para a gente pular aqui, né? Lê para nós, Diego. O Sol respondeu, né, Beatriz? Sim. Joia. Então, o Sol, pode ler, Diego, por favor? Sol, trevas, julgamento de Ra-Amon-Ra. O Deus Sol, meus irmãos, era muito poderoso na perspectiva do povo egípcio, e eles tinham medo da escuridão, tá? A escuridão para eles era um pavor. Um povo sábio, tecnológico, vencedor, guerreiros, mas na escuridão eles viravam gatinhos, tá bom? E quando Deus faz com que houvesse trevas sobre todo o Egito, Deus estava abalando um dos deuses principais do Egito, tá bom? Continua para nós, filho, por favor. Primogênito, morte, julgamento da divindade de Faraó. Aqui foi o grande golpe. Pode ver que por causa dessa praga, Faraó se rende e permite, num primeiro momento, a libertação. Porque não só foi o primogênito de Faraó, foi de todos aqueles que não estavam dentro da casa selada com o sangue do Cordeiro. Todos os primogênitos morreram. E vocês lembram que no Velho Testamento a primogenitura era a herança principal. E se tratando de Faraó, era o futuro Deus. Então foi a divindade de Faraó e foi vamos dizer assim, a forma de desestruturar todos os grandes líderes de Israel, tanto do exército quanto dos sacerdotes, conselheiros, todos perderam o primogênito. Ou seja, a sucessão direta e imediata foi feita uma ruptura de todos eles. Então, ali, politicamente, o próprio Faraó viu que o seu filho, que era um deus, morre, e ali houve também uma perseguição política sobre o Faraó. E ali ele não teve o que fazer a não ser liberar o povo. Né? Tá bom? Então, é o poder do eu sou. Continua para nós, por gentileza, Diego. O milagre do Mar Vermelho, capítulo 14. A primeira demonstração de poder sobrenatural através de um homem para confirmar a palavra. E aqui, meus irmãos, é claro que é o primeiro, assim, de uma forma onde Deus o usa, né? Categoricamente. Mas nós temos também o episódio de Noé, que foi uma coisa sobrenatural. Nós temos um outro episódio que é o de Enoque, foi outra coisa sobrenatural. Ou seja, houve outros milagres. Mas é que aqui foi um milagre realmente mostrando o eu sou o que sou sobre o povo, já que agora Faraó, com todos os seus cavaleiros e carruagens, vão destruí-los. Vão destruir o povo de Deus. Então, Deus liberta o povo e ainda sentencia, né, os inimigos. Tá bom? E aí nasce agora aqui aquilo que nós chamamos de a Páscoa, ou a passagem. Antes de irmos para cá, deixa eu mostrar para vocês aqui uma lista que o Ellison também coloca no seu livro, e todos os demais livros de teologia, de introdução, vão mostrar. Olha aqui, irmãos, as pragas, tá bom? Aqui, né, um pedacinho, né, mostrando um pouco do eu sou, né, o Senhor se revelando, tá bom? Aqui é o eu sou o que sou, tá? Mostrando não só as pragas, né, mas um pouco do eu sou no livro do Êxodo. Olha que lindo. O eu sou da SARS, um Deus que mantém aliança. As pragas, um Deus de punição. A Páscoa, um Deus de redenção. A travessia do Mar Vermelho, um Deus de poder. Ou seja, tudo é o eu sou, né? O Senhor, Jeová. A jornada até o Sinai, fome, sede, guerra. Um Deus de provisão, Jeová Jiré. A lei, um Deus de santidade. O tabernáculo, sacerdote ou festa, um Deus de comunhão. Punição devido ao bezerro de ouro, um Deus de disciplina. Renovação da aliança, um Deus de graça. E a vinda da glória, um Deus de glória. Ou seja, as revelações do eu sou. Que lindo, né, irmãos? Olha, só aqui dá para fazer um estudo maravilhoso, né, irmãos? Percebam como que estudar uma boa teologia nos dá ferramenta para os nossos ensinos, para as nossas mensagens. E a gente pode usar isso daqui mostrando que o eu sou o que sou
se revelando desde a sarça até a glória, uma trajetória de vitória ao povo de Deus. Né? Fantástico, né? Tá bom? Então, e aqui também, bom, a gente... e aí também tem aquela... já depois eu mostro para vocês as pragas, tá bom? Voltando aqui para o nosso slide, vamos lá. Quer falar alguma coisa, Miriam? Não, está no slide da Páscoa. Ah, sim, sim. Agora é no slide da Páscoa, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a Páscoa agora, tá bom? Então pode ler para nós, minha irmã Miriam, por gentileza. Eita, pastor, está muito pequeno. Tá? Então lê para nós também. A Páscoa, o nascimento da nação. História. Comemoração do resgate dos primogênitos, o sangue nas vergas da porta. Redenção. A lei da substituição, a vida do inocente dada pela vida do culpado. E tipologia. Messias, Cristo, nossa Páscoa, 1 Coríntios 5, versículo 7, o Cordeiro de Deus. Joia. Então aqui, só para, né, mostrar um pouco para vocês, que aqui a gente tem aquela lembrança clássica. É óbvio que aqui, meus irmãos, nós temos que fazer toda a aplicação, tanto do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, o que temos de Cristo ali, ou seja, quais são os ensinos da cristologia, né? E aqui a Páscoa, que significa saída, passagem, né, libertação, é o nascimento da nação. Lembra que eu falei para vocês, que eu ia explicar para vocês qual é a diferença de uma nação e de um país? Vocês sabem me dizer qual é a diferença de uma nação e de um país? Já ouviram falar sobre isso? Nação. Nação é cultura? É tipo assim, um grupo reunido que tem a mesma cultura, é isso? Sim, nação tem a ver com a cultura, nação tem a ver com a identidade cultural, tem a ver com o idioma, tem a ver com a história compartilhada. Isso aí, filha. Nação tem a ver com tudo isso, sim. Com as tradições, com a língua, com o sentimento de pertencimento. Por exemplo, cigano. Por exemplo, você pode até se vestir como uma cigana, mas a irmã é uma cigana? Não. Só um cigano é um cigano. Ele tem um pertencimento, né? Pode ver uma questão bem curiosa. Nós aqui, né, brasileiros, nós somos um povo misturado, né? Mas mesmo misturado, temos características regionais, né? Eu, por exemplo, sou nordestino. Eu tenho muita coisa do nordestino, porque meu pai é nordestino, minha mãe é nordestina, logo eu herdei muita coisa. Mesmo sendo um paulista de criação, né? Ou melhor, um paulistano de criação. Cresci, nasci, me desenvolvi, casei, estabeleci minha família aqui em São Paulo, capital, e aqui estou, né? Grande São Paulo até hoje. Então, eu sou um paulista de criação, tenho muito dessa característica paulista, porque eu fui aculturado nessa grande metrópole. Por outro lado, eu tenho ainda as lembranças, né, características. Mas nós, brasileiros, é muito curioso, né, meus irmãos? Por exemplo, irmãos, né, nós lá em casa só cozinhamos com panelas mineiras. Então, eu sou mais mineiro que muito mineiro. A gente só cozinha com aquelas panelas típicas de Minas, panelas de pedra-sabão, sabe? Nós não sabemos cozinhar se não for com elas. Então, a gente tem uma culinária muito mineira. A gente é mais mineiro do que muito mineiro. Mas perceba, o Brasil é uma miscigenação muito grande, né? Mas, como eu dizia, o que é a nação? A nação tem a ver com isso, Beatriz, que eu acabo de dizer. Por exemplo, os povos bascos, né? O próprio judeu, espalhado no mundo por séculos, é uma nação. E qual é a diferença da nação e do país? Já o país é uma área geográfica, tem a ver com terras, tem a ver com o clima, com recursos naturais. O país refere-se a essa questão do território físico, que é delimitado por fronteiras, aquele aspecto geográfico político, e ela precisa também de um território, ela precisa também de leis, de um governo. Então, uma nação
ela pode não estar num país, ou ela pode não pertencer àquele país, mas um país não existe sem uma nação. Entenderam? Então, por exemplo, dentro do Brasil, tem várias nações. Pastor Raim, várias nações, sim. Uma tribo indígena, Tupi-Guarani, é uma nação que está dentro do território brasileiro. Tá bom? Pode ver que aqui nasce a nação. Pastor, mas a nação já não tinha nascido lá com os patriarcas? Claro que já. Mas agora ela sai do aspecto familiar, patriarcal, e agora são várias tribos unidas. Até os patriarcas tinham um patriarca que liderava todos. Agora são várias tribos unidas, debaixo de um governo que é teocrático. Interessante, né? Tá bom? Então, Israel tinha 12 nações. São 12 tribos, Uhum. e que compunham uma nação. Entendeu? Eram 12 tribos. Pode ver que todas elas falavam a mesma linguagem. Qual era? A mesma linguagem. Qual era a linguagem das 12 tribos? Era a teocracia. Entendeu? Todas estavam firmadas. Por que há divisão do reino? Porque há uma divisão de ideais, de propósitos. Então, a nação é dividida. Pode ver a tribo do norte e a tribo do sul. Ou melhor, o país, né, que fica no norte e o país que fica no sul. Pode ver que os ideais foram mudados. Não falavam mais a mesma linguagem, não é? Não construíram 2 postes ídolos em Dan e em Betel para adorar ali os bezerros. Opa, já mudou a teocracia, né? Entendeu? Mas Deus tinha permitido a divisão para que continuasse a existir uma certa coesão. Mas ali a gente vê que o líder que recebe essa incumbência se desvia, né? Jeroboão. Roboão é o filho de Jeroboão e Roboão. A tribo do norte fica com Jeroboão, né? Salvo engano, tá bom? Posso estar enganado. Eu não lembro agora exatamente se era Jeroboão ou Roboão. Mas o filho de Salomão fica com a tribo do sul, que é Judá, capital em Jerusalém, e o outro fica com as 10 tribos, que ali vira país de Israel, né? Ou seja, Israel, capital em Samaria, né? Tá bom? Então ficou claro o que era... Nação. Isso. Tá bom? Joia? Aliás, Jeroboão era o filho de... Reboão. Roboão é o filho de Salomão. E Jeroboão é o primeiro rei das outras tribos, tá? Tudo bem? É isso mesmo. Roboão é o filho de Salomão. Nomes muito parecidos, né? Tá bom? Joia, beleza aqui? Tudo bem? Sobre a Páscoa, algum comentário? O livro, o texto vai mostrar o significado, a morte, o símbolo, né? Aqui já é um tipo de Cristo, né? Tudo bem? Vamos lá agora aqui, a parte da Constituição Teocrática. Lê para nós, Tomé, por gentileza. Mandamentos espirituais e morais. O Decálogo. Relacionamento com Deus, ética com o próximo, revelam a santidade absoluta. Ordenanças sociais e civis. Aplicações práticas. Leis de propriedade, justiça civil, cuidado com pobres e servos. Objetivo da lei. Não foi dada para salvar, Gálatas 3, mas para revelar o pecado e estabelecer o padrão santo. Joia. Então, meus irmãos, podem ver que os mandamentos, eles são espirituais e morais. Os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos têm a ver com Deus. E os 6 seguintes mandamentos têm a ver com o próximo. Se você for ver, pode ver que o 5º mandamento é honra teu pai e tua mãe. O 6º é não matarás. O 7º, não adulterarás. Tem a ver com o próximo. Os 4 primeiros têm a ver com Deus. Os 6 seguintes têm a ver com o próximo. Jesus resume tudo isso
em 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então percebam que aqui Deus estava dando os mandamentos para que eles pudessem agora estabelecer essas ordenanças sociais e civis. Mas, como o Novo Testamento ensina, ali só foi para mostrar o que o homem é. Isso não significa que sem os mandamentos nós não soubéssemos o que é o certo e errado. Pode ver, desde os dias de Noé já sabia o que era certo e errado. Desde os dias de Abel sabia o que era certo e errado. Mas agora, como aquele grupo patriarcal virou uma nação, Deus queria estabelecer de forma clara a sua teocracia para que ninguém se esquecesse. Porque uma coisa é dirigir um patriarca, outra coisa é uma nação constituída de 12 grandes tribos. Tá bom? E aqui vem, né, o Sinai, que foi temporário. Aliás, o sinal temporário, uma assinatura exclusiva entre Deus e Israel, como exigência legal, terminou na cruz, né? E aqui o princípio eterno, o sinal da aliança, o sábado, né? Mostrando sobre essa questão de algo temporário, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, guardem isso, viu? Não é o fato de não guardarmos mais o sábado que nós devemos não ter o dia de adoração a Deus, o dia de descanso, o dia do reset. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, meus irmãos. Quem não guarda o sábado ou o dia de descanso adequadamente, o corpo para ele por si só. Todos nós precisamos de um dia sabático para adorar a Deus em primeiro lugar e, em segundo lugar, para poder pensar e organizar a nossa vida. O nosso ciclo circadiano, pode ver, meus irmãos, o nosso dia tem 24 horas. E nós devemos produzir quando o sol nasce, até quando o sol se põe. Eu sei que o advento da tecnologia, a invenção da eletricidade, faz com que nós possamos, quase 10 horas da noite, estar estudando. Mas isso é um padrão um pouco antinatural, viu? Pode ver que o nosso ciclo circadiano mostra que quanto mais cedo, logo depois que se escurece, nós dormimos, nós temos um sono de maior qualidade. É onde? É durante essa noite. Principalmente aqui por volta da meia-noite, 11 horas, meia-noite, 1 da manhã. Que é quando todo o sistema nosso imunológico, toda a nossa natureza entra em harmonia com a natureza. Pode ver que os nossos batimentos caem durante a noite, os animais repousam. Há uma harmonia na natureza com relação a isso. Se há essa harmonia por causa de 24 horas, assim é o ciclo também semanal. Precisamos do dia de descanso, porque quem não descansa, o próprio corpo vai dar um jeito de fazer com que essa pessoa pare. Entendeu? E aqui guardem isso, irmãos. Para nós, hoje, o domingo, é o dia do Senhor, o dia de adorarmos a Deus. E podem ver que o sacerdote na lei, ele trabalhava aos sábados, mas ele tinha outro dia que ele podia buscar a Deus. Pode ver que a lei vai deixar claro que o único que trabalhava nesse dia era o sacerdote. Mas isso não significava que ele não tinha um dia sabático de descanso. Pode ver que isso é fisiológico, irmãos. Tá bom? Respeitem isso. Quem não respeita isso, acaba não tendo uma qualidade de vida muito boa. Tá bom? Pensem nisso, tá bom? E era um sinal de aliança, porque era nesse dia que se adorava a Deus. O sábado, para o judeu, tornou-se o domingo cristão, que a igreja começou a adorar a Deus no domingo, que era o domingo da ressurreição. E assim se mantiveram. E por isso que nós gostamos do domingo. Porque lembramos da ressurreição. Mas é o nosso dia que também a gente precisa ter uma pausa. Pastor, e quando a igreja tem culto desde manhã até de noite? O pastor tem que descansar outro dia. É assim, né? E mesmo que tenhamos um culto de manhã, só quem trabalha sabe o quanto o culto onerou principalmente para os ministros, né? Quem trabalha sabe disso. O quanto exige um louvor, o quanto exige uma abertura, o quanto exige uma pregação, né? Tá bom? Um aconselhamento.
E aqui vem agora a parte do tabernáculo, tá bom, meus irmãos? O tabernáculo. Agora, no tabernáculo, meus irmãos, nosso material aqui, ele ficou um pouquinho falho, tá? O notebook LM, ele não fez aqui vamos dizer assim, não porque... por uma questão simples mesmo de tecnologia, né? Ele montou aqui o tabernáculo com essa porta lateral, tá? Então, eu não tive tempo de pedir para ele corrigir. Então, está meio desviado, tá bom? O tabernáculo aqui da nossa inteligência artificial precisa se converter, tá bom? Não tem problema, não. O que acontece aqui com o tabernáculo, né? Essa parte tão importante. É a parte onde entra um pecador, né? E aí, agora, esse pecador, ele é trabalhado por Deus com relação às suas experiências, né? Então, eu vou simplesmente citar rapidamente o tabernáculo, porque não vai ter tempo agora para a gente estudar um pouco mais. Quem já estudou um pouco sobre o tabernáculo, meus irmãos? Eu vi hoje a Aline falando no vídeo sobre o tabernáculo. Isso, eu publiquei para vocês hoje aquele vídeo, né? Mas olha, aqui no livro do Ellison, ele mostra algo assim muito legal. É que aqui, como eu disse, né? No livro mais recente, tá? Eu vou publicar aqui para vocês a foto do livro antiga, só para vocês terem uma noção, tá bom? Deixa eu pôr aqui rapidamente, tabernáculo. Deixa eu pôr aqui a foto rapidamente. Então, eu publiquei aquele vídeo para vocês hoje, da Aline, para que vocês pudessem ter uma noção, né? Como que era feito, tá bom? Olha aqui, meus irmãos. Essa foto mostra bem que é um portão de entrada, né? Então, aqui entra um pecador. Aqui entra um pecador. E aqui ele tem todas essas dimensões, né? Deixa eu aumentar a letra aqui para vocês, só para vocês verem. Portão, né? Tem essa dimensão. Olha só, por volta de 23 metros. Aqui é o altar de bronze, a bacia onde ele se lavava. Então, aqui, imagine o seguinte, aqui entra um pecador, meus irmãos. Esse pecador vai passar pelos ritos cerimoniais para buscar a presença de Deus, pedir o perdão pelo pecado, por meio do sacrifício e do sangue, a purificação por meio da limpeza, né? Então, antes mesmo do sacerdote fazer aqui o sacrifício, ele se lavava, mas perceba que aquele que trazia a oferta, a primeira coisa que era deparado diante dele era o quê? O altar de bronze. Ou seja, ele levava a oferta para que por meio do sangue ele alcançasse graça. Já o sacerdote, ele se lavava antes de qualquer coisa nessa bacia, para poder então receber essa oferta e fazer o sacrifício. E aqui estava aquela outra parte, que era dividida entre lugar santo, que ela tinha por volta de 9,20 metros, que representava o poder de Deus pela participação, percepção e oração, e aqui a presença de Deus no Santo dos Santos, que tinha a Arca da Aliança, que é onde tinha, aqui é onde a presença de Deus falava ao sumo sacerdote e automaticamente a todo o povo. Era a presença de Deus pelo sangue aspergido e por meio da obediência. Aqui dentro do Santo dos Santos tinha a mesa de pães, tinha a lâmpada, que era um candelabro, as paredes aqui eram revestidas de ouro, então iluminava toda essa parte. Aqui tinha uma cortina que separava o santo lugar do santíssimo lugar, e aqui no santíssimo ficava a Arca da Aliança, somente o sumo sacerdote entrava. Então, e aqui ao redor, né, desse templo todinho, ficava como se fosse cortinas, né, onde o povo ficava para o lado de fora e somente entravam os homens, e aqui era uma área exclusiva dos sacerdotes e levitas, tá bom? Então, aqui é uma apresentação bem simples, né, do que era como se diz, né, o tabernáculo, tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Mas Deus mandou ele construir, pastor, isso aí?
Sim, Deus mandou ele construir, irmã, porque, lembra, lá com os patriarcas, Deus falava por meio dos seus servos. Agora chegou um momento diferente. Era um momento onde Deus agora estava se revelando ao seu povo. Então, nesse momento em especial, agora era um momento em que Deus ia se comunicar com o seu rebanho, se comunicar com as suas ovelhas, e essa casa era a casa de Deus, onde a presença de Deus estava o tempo todo. Percebem, irmãos, Deus, olha como que as questões sagradas, elas são progressivas e elas são paulatinas. Deus se revela a um profeta, que é Abraão, a um homem, faz dele o pai de muitas nações, ali temos o patriarcado. Agora, esse patriarcado se torna em 12 tribos. Uma dessas tribos se torna a tribo de sacerdotes e pastores de Israel, e Deus agora levanta essa tribo e dá a essa tribo o tabernáculo para que essa tribo cuide do quê? Do seu povo. Então, o tabernáculo é muito curioso, só para vocês terem uma ideia, irmãos, ele ficava no meio das tribos, tá? Deixa eu mostrar um outro desenho aqui para vocês. Olha que legal. Esse desenho aqui é bem legal. Esse desenho aqui. Olha, aqui é o tabernáculo. Aqui a roupa do sumo sacerdote. Então, tá dando para ver? Sim. Então, era dessa forma. Então, agora o povo de Deus, ele podia buscar a Deus, né, no caso, buscando a Deus, indo à casa de Deus, que é essa daqui, tá vendo? Aqui há uma divisão, né? Pode ver, eram cobertas, eram presas com estacas, tinham a parte de fora, né? E protegia o altar, aqui a pia onde eles se lavavam, e o sumo sacerdote trabalhando aqui dentro, junto com os outros sacerdotes e junto com os outros levitas. Todos os levitas, poderíamos dizer, que eles eram sacerdotes, mas no momento do livro de Levítico, ficou uma separação um pouco mais específica, que os sacerdotes, eles eram descendentes de Arão, e o sumo sacerdote só poderia vir de Arão. E os outros levitas, que eles trabalhavam junto com os sacerdotes, cuidando de todo o tabernáculo e pastoreando todo Israel. Então eram duas turmas, a turma dos sacerdotes e levitas. Todos eles eram levitas, mas ao mesmo porque eram da tribo de Levi, né? Mas é muito curioso essa distinção, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Os levitas, vou mostrar para vocês aqui uma outra imagem, só para vocês entenderem um pouco melhor também. Deixa eu publicar aqui para vocês, ó. Moisés era de que tribo, irmãos? Moisés. Hã? Levi? Tribo de Levi, exatamente. Ó, esse gráfico aqui é bem legal. Então, em tese, deixa eu falar para vocês, olha que interessante. Lá com Abraão, com Isaac e Jacó, havia o sacerdócio patriarcal. O pai fazia a oferta por toda a família, não era assim? Então, ele era um tipo sacerdote. Quando vem agora esse período das leis, quando Deus agora está arrumando essa nação com as suas tribos, e agora Deus já tinha separado os levitas para serem pastores de Israel, então, dentro dos filhos de Levi, tem três. Tem os gersonitas, deixa eu até destacar aqui, só para vocês fixarem isso que é legal. Temos aqui os gersonitas, olha só que interessante. Temos os gersonitas, temos os coatitas e temos os meraritas, tá? Todos esses serão levitas, mas eles não deixavam de ser sacerdotes, porque Levi era o grande sacerdote. Só que quando vem o tabernáculo, Deus muda isso. Deus vai dizer o seguinte, que o sacerdote vai ficar exclusivo com os coatitas, meus irmãos.
E principalmente os filhos, olha só que legal, os filhos de Anram. Uhum. Porque Anram, olha só, vai gerar aqui Moisés, Miriam e Arão. Ah, tá. Mas todos os coatitas eram uma linhagem de sacerdotes. Então, agora, com Arão, nasce o sumo sacerdócio. E, naturalmente, todo sumo sacerdote só poderia ser sumo sacerdote se fosse da linhagem de Arão. Entenderam? Então, podem ver que Moisés ele era da linhagem, olha aqui, de Anram. Mas vocês vão lembrar que temos uns salmos que são chamados filhos de Coré, não tem? Lá na Bíblia, não tem? E vocês vão se lembrar também de uma revolta lá no deserto que 3 tipos de pessoas praticaram, que eram os Coré, Datã e Abirão. Lembram disso? Que Deus abre a terra e faz com que eles engulam. Quem eram esses 3 que se levantaram contra Moisés aqui? Olha aqui, ó, eram parentes de Coré. Coré, tá vendo aqui? É essa linhagem aqui. Então, Coré, nos dias do deserto, juntamente com Datã e Abirão, se levantam contra a autoridade de Moisés, e Moisés ali busca a presença de Deus, eles não se arrependem, e a terra se abre e eles são devorados vivos. Foram todos os filhos de Coré que foram tragados de mortos? Não. Ali, alguns filhos de Coré não deram ouvidos a Coré e continuaram sendo fiéis ao sacerdócio. E aí, nos dias de Davi, os coraitas, eles são importantíssimos, porque eles também serão músicos no templo, etc. e tal. Tá bom? Ficou claro? Haviam vestes diferentes para os sacerdotes e para os levitas. Havia uma característica, tá bom? Então, só estou gastando esse tempo explicando para os irmãos, porque é bem interessante esses detalhes, né? E voltando aqui mais uma vez ao tabernáculo, né? Só mais um pouquinho aqui, irmãos. Olha que legal isso. Olha que legal. O tabernáculo, olha só. Então, olha a roupa do sacerdote, né? Ele trabalhava, ele tinha uma mitra na cabeça, tinha um objeto na cabeça. Opa, desculpem aqui, abriu sem querer outro aqui. E ele tinha o peitoral, com as 12 pedras representando cada uma delas uma tribo de Israel, tá bom? E ele entrava uma vez por ano aqui no Santo dos Santos. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Não é? Hã? Eu pensava que ele ia todo dia para a igreja. Não, ele ia, mas ele não entrava lá no Santo dos Santos com frequência, tá bom, Miriam? Não, o tabernáculo era um lugar acessado por todos eles. Pode ver que Moisés ficava com muita frequência lá, né, Miriam? Moisés não saía do tabernáculo, né? Moisés não saía do tabernáculo. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem aqui? Até aqui? Olha assim, agora voltando aqui, ó. Olha como tudo começa. É um altar onde você leva o sangue, é uma pia onde você se purifica, é um candelabro onde tem a iluminação, é a mesa de pães, que tinham 12 pães representando comunhão. Percebam, o altar representa o perdão, o sangue, a pia, a purificação, o candelabro é a iluminação, os pães é a comunhão, o incenso, que ficava logo aqui perto da cortina, simbolizava a oração, onde os sacerdotes queimavam esse incenso, que era uma especiaria diferente, e aqui era a presença de Deus. Aqui dentro da arca ficavam o maná, a vara de Arão e a tábua dos 10 mandamentos. E aqui os 2 querubins, e aqui tinha um objeto onde ele aspergia o sangue. E aqui a voz de Deus falava com o sumo sacerdote. Coisa linda, né, meus irmãos? Tá bom? Alguma dúvida, pergunta? Tranquilo? E a cordinha, né, pastor? Que amarrava no pé, né? Hã? Amarrava uma cordinha no pezinho do sacerdote. A gente tem como uma tradição, Miriam, que o sacerdote, ele, nas suas vestes, né,
ele tinha dentro das suas vestes, na borda da veste, ele tinha romãs feitas com sininhos. Assim, Então, o que acontece? Quando ele entrava aqui no Santo dos Santos, segundo algumas tradições, tá, irmãos? Na Bíblia não menciona isso, tá? Mas isso são tradições. O sumo sacerdote, ele tinha aqui como se diz, né? Uma linha amarrada, e ele ficava aqui. Se ele demorasse muito tempo, os outros sacerdotes puxavam, né? E aí, se ele respondesse com a corda, dizendo, não, estou tudo bem, eu estou ainda orando aqui, ouvindo Deus. Mas se de repente ele não respondesse, eles traziam o sumo sacerdote morto. Dizem algumas tradições, tá, irmãos? Então, assim, é uma coisa que a gente deduz que deve ter sido isso, mas, ao mesmo tempo, na Bíblia não menciona esse detalhe da corda, tá, Miriam? Isso é mais tradição judaica, isso é mais tradição, né? Tá bom? Tá. E, continuando aqui, mais alguma pergunta ou mais alguma dúvida, meus irmãos? Então, aqui, leia para nós, irmã Beatriz, por gentileza. Cristo, a realidade por trás das sombras. A sombra, Êxodo. Moisés, mediador rejeitado. Aí do outro lado, Pode ler. a realidade, Cristo, Jesus, o profeta, sacerdote e rei. A Páscoa, o cordeiro sem defeito. Realidade, o cordeiro de Deus que tira o pecado. Sombra, o maná, o pão do deserto. Realidade, o pão da vida, João 6. Tabernáculo, habitação de Deus. Realidade, o verbo que se fez carne, João 1,14. Joia. Então, aqui, meus irmãos, né? Alguma pergunta sobre esse slide que vocês acabaram de ver? Tranquilo? Querem fazer algum comentário, alguma dúvida? Aqui a gente já vê uma aplicação um pouco mais da realidade, da cristologia no livro do Êxodo, né? O que era a sombra, o tipo, e o que era a realidade, o que foi acontecimento, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Continua para nós, irmã, por gentileza, né? Revelação do caráter divino. Fidelidade, o eu sou que cumpre a promessa a Abraão. Poder, o guerreiro do Mar Vermelho. Santidade, o legislador do Sinai. Santidade de novo. Repetiu, né? O slide acabou repetindo. Graça, a renovação da aliança após o bezerro de ouro. E glória, a nuvem que encheu o tabernáculo. Isso. Aqui, na realidade, o autor ele está mostrando um pouco sobre essas alianças, né, de Deus, o caráter divino, mostrando, né, tanto a fidelidade de Deus, o poder, a graça dele e a glória dele nesse livro, né? Alguma dúvida? Eu acho, creio que é tranquilo, né? Não tenho assim muito o que dizer, né, sobre essa questão. Querem fazer alguma pergunta? Pode continuar para nós, Fia, por gentileza? O legado do êxodo. Escravidão, a glória. Origem de família escrava à nação teocrática. Redenção, do julgamento à liberdade pelo sangue e destino, uma jornada do mundo para a promessa. Joia. Então, essa é a progressão do livro do Êxodo, né? E uma coisa que eu queria destacar aqui com vocês, irmãos, é que o tabernáculo ele era móvel. A presença de Deus nunca foi estática. Deus permitiu a construção do templo para que Israel fosse casa de Deus para o mundo. Mas Israel perdeu isso de vista. E é por essa razão que Deus, então, sentencia Israel, e depois eles aprendem a lição lá na Babilônia, e agora voltam, e depois de alguns séculos vem o grande advento, que é o quê? Cristo. Aquele que encarna e que personifica não só o tabernáculo e o templo, mas é aquele que representa a própria glória de Deus. E Cristo inaugura a igreja. E a igreja hoje, ela é o quê, meus irmãos? A igreja, qual é a melhor definição de igreja? Reunião dos filhos. Reunião dos filhos, ajuntamento dos filhos.
ajuntamento dos santos. Igreja não é prédio. Igreja não é instituição. Igreja não é corporação. Igreja é organismo. Logo, remete a um corpo vivo, também na terra. Percebam a relação e o legado do tabernáculo, que ainda se mantém até hoje por meio da igreja. A nuvem continua sobre o seu povo. A coluna de fogo continua sobre o seu povo. E se o povo perde o sentido de ser igreja, móvel, organismo, deixa o seu sentido de existir. Podem ver que o tabernáculo foi punido nos dias do sumo sacerdote Eli e dos seus 2 filhos. O templo foi punido também nos dias da tribo do sul. E a igreja, muitas vezes, ela é punida quando põe Cristo para fora. Por isso que a gente tem que aprender com toda a Bíblia, né, meus irmãos? E viver debaixo desse princípio tão lindo, tá bom? Então, para a gente finalizar agora aqui, terminamos agora o Êxodo. Alguma pergunta, meus irmãos? Tranquilo? Querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Alguma colocação? Não? Estou tranquilo. Tranquilo. E os irmãos? E os demais irmãos? Alguma Tô dúvida? tranquilo também. Tranquilo? Tá bom. Então, vamos agora para o próximo livro, que é Levítico. Agora, para a gente, então, fechar aqui o nosso bloco e para abrir aqui, né, o próximo material, a gente vai para Levítico. O livro texto... Bom, eu vou deixar, eu falo já já. Então, vou fechar a nossa gravação aqui e vamos para o último bloco. Tá bom, meus irmãos? Então, só um minuto.